Estamos aqui no pré-jogo dessa segunda partida do futebol real. E já estamos ouvindo aí a torcida gritando forte de fundo, certo, Carlitos? É isso aí. Hoje a chapa esquenta nesse rolê aqui, Fabrício. Hoje a gente tá onde? No SIC, Estádio Municipal Walter Ribeiro, Sangue Azul, Falcão Azul, a Tiraprosa, todas as torcidas, a Força Azul. São Bento tem muita torcida, bicho. Casa do São Bento cheia. Sempre Esquecemos, lotada. inclusive, Fabrício. Sempre lotada, sempre lotada. E esquecemos, Fabrício, onde é que a gente estava no jogo passado? A gente não falou. Pois é, desculpa esse lapso aí, pessoal. A gente estava falando do grande estádio municipal Irmão Gino Maria Rossi, mais conhecido como Manduzão, na Munduzão. minha querida Pouso Alegre, Minas Gerais. Né, Fabrício? Não tem coisa mais brasileira do que botar o ão no final do estádio. Exatamente, né? Exatamente. É muito tradicional, né? É o estádio do Azulão, é o Manduzão, Castelão, né? Castelão lá no Ceará, em Fortaleza. Tem muito. O Manduzão, viu, Carlitos? Só para deixar aqui uma informação. Um estádio aí que foi inaugurado em 1997, um jogo interessante. Na época não existia o time. O time estava fora de atuação naquele momento. Então se construiu um estádio para 25 mil pessoas. Jesus! Lembrando que a cidade na época tinha por volta de 100 mil pessoas. Não, isso aí é um estádio monumental para um time pequeno, para uma cidade pequena. Isso aí é um estádio. É muito maior que alguns estádios do time da Série B, ou às vezes até da Série A, dependendo. O próprio Red Bull agora, né, que joga lá em Bragança Paulista, o estádio lá. É o Adibão, né? Uma coisa assim. Né? É o Nabi Chedid lá, né? Ele é uma capacidade pequena, né? Uma pequena arena de Bragança lá e com certeza o estádio do Pouso maior. E assim, houveram um primeiro jogo inaugural contra o Atlético Mineiro, um jogo só festivo, 3-1 para o Atlético. Depois, em 98, houve um jogo contra o Botafogo do Rio de Janeiro. O Botafogo, na época, contava com o Bebeto em campo. Bebeto, que tinha sido campeão em 94 da Copa do Mundo, tinha jogado a Copa de 98. Mano, coisa maravilhosa, né? E foi 2-1 pro Pouso Alegre. Nossa, foi 2-1 pro Pouso, com o Botafogo de Bebeto. O que 19 mil pessoas. 19 mil pessoas no estádio. Será que é recorde da história do estádio? É, da história do estádio é assim. Nossa, mas também, né, cara? Era um outro momento, né, Carlitos? Porque a gente... O estádio tinha acabado de ser inaugurado, então ele estava novinho. Não se tinha assim um cuidado exato de capacidade. Foi dito que foi construído para 25 mil pessoas, mas não existia uma precisão tão clara assim. É um estádio grande, quem conhece, quem teve a oportunidade de ir, sabe que é um estádio grande, para um patamar, falando de patamar de estádios pequenos do interior, mas eu lembro desse jogo, eu fui nesse jogo no meio dessas 19 mil pessoas e estava assim, extremamente lotado. Graças a Deus, nenhum problema, foi bastante interessante. O pessoal pegando no pé do Bebeto, foi bacana. Não, e outra, Fabrício, o que é legal, assim, uma coisa que a gente falou dos anos 80 e 90 na primeira edição do Futebol Real, a gente pode fazer um dia também, não é para fazer hoje, né, mas jogadores estreando estádio, né, inauguração de estádios, quanto time grande que já não foi para o interior do Brasilzão afora aí para inaugurar estádio, né? Exato, esse caso mesmo aí que eu comentei para vocês aí do Bebeto, do Botafogo, foi assim, o estádio foi inaugurado em 97, não tinha, como eu falei, o time estava num recesso naquele momento, então não tinha um time para jogar, ficou aquele hiato até ter esse amistoso contra o Botafogo. Lembrando, não existiu o time também em 98, foi feito um catado junto aos alguns jogadores de várzea da cidade. Foi montado o time às pressas para poder fazer esse jogo contra o Botafogo. Ganhamos de 2-1.
E, Fabrício, isso vem muito a calhar com o tema que a gente vai trazer hoje aqui na partida de hoje, né? São as histórias marcantes do futebol real, do futebol realidade, do futebol verdade. Histórias, assim, que... Claro que isso aqui vai ser uma primeira edição de muitas desse especial das histórias, porque a gente elencou algumas que a gente lembrou. Mas tem várias, né, Carlitos? O que mais tem, é muito rico de histórias, né? Isso, tem demais, assim. Antes do início dos estaduais, que vai ser agora, via de regra, final de fevereiro, começo de março, não todos, que alguns já até começaram, né? Assim, tem a seletiva do Rio, tem outros estaduais que já estão aí em movimento. A gente vai trazer algumas edições para falar sobre esse pano de fundo, sobre histórias, sobre esse valor que tem o futebol dos rincões do Brasil aí, né, Fabrício? Isso aí, vamos lá. Então é isso, hein? Vamos subir? Vamos lá. Subir pro campo? Bora pro jogo. Já foi aquecimento, agora é calçar chuteira e ir para jogo. É isso aí, vamos pro jogo então, galera. Então, Carlitos, histórias marcantes do futebol real. O que a gente vai trazer pro pessoal aí? Traz uma primeira história marcante que você achou aí pra gente. O mais difícil, Fabrício, é o que a gente não vai trazer, né? Porque é pouco tempo dessa edição. A gente puxou algumas, né, que a gente foi lembrando, assim. Tá. E o que eu acho legal, que é uma coisa que todo torcedor se identifica, todo torcedor de time pequeno e de time grande também. Eu encontrei algumas histórias nesse sentido de time grande. São as vaquinhas, né, cara? São as vaquinhas que os torcedores organizam para ajudar o time de alguma forma, porque os times estão sempre em crise financeira, né? Você parte do princípio que, vamos lá, para o time pequeno dar certo, ele precisa ter um apoio, tanto da prefeitura, quanto de alguns empresários, e o abraço do torcedor, senão não vai acontecer. Casos aí de times empresa, esse tipo de coisa, a gente ouve falar, até um certo ponto eles vão, mas se tem um desses três fatores não está nivelado com os demais, o negócio não se sustenta. E o que acontece é o seguinte, na grande maioria das vezes você tem o quê? Você tem às vezes um apoio da torcida forte, aquele apelo histórico, aquela afinidade com o time, mas você não tem ou o apoio do poder público ou apoio de empresários. E sem dinheiro, a gente sabe que as coisas não rodam, certo? Não dá. Você não traz bons jogadores, você não mantém uma estrutura, você não consegue pagar os custos básicos para se manter um clube, um time de futebol, né? Então, essas iniciativas de vaquinhas de torcedores, que a gente já viu várias, é muito válido. Muito válido, porque você percebe que é o lado da torcida tentando, de uma certa maneira, ajudar nos outros fatores que não estão ali muito bem alinhados. Não, sem dúvida, porque assim, me chamou muito a atenção, inclusive um elemento novo dessa história, foi a torcida do Americano do Rio, que esse tipo de vaquinha eu ainda não tinha visto, porque eu já vi vaquinha de muitos tipos, pagar salário atrasado de jogador, viagem dos clubes, teve até caso tempo atrás do Ipatinga, que a gente citou na última edição, torcedores que fizeram isso, chegou à mídia, né, essa vaquinha. Eu mesmo já presenciei esse tipo de situação no SIC, aqui onde a gente está hoje, que eu fui num jogo, se eu não me engano era contra o Noroeste. De Bauru. Se eu não me engano, era um time vermelho. Também podia ser o Flamengo de Guarulhos, eu acho que era o Flamengo de Guarulhos. Era o Flamengo de Guarulhos. Agora que eu tô lembrando. Era um jogo contra o Flamengo de Guarulhos, que ali eram as urnas distribuídas pelo espaço do estádio, alguns envelopinhos, e ali era para você juntar o seu dinheirinho, botar na urna para ajudar a pagar salário atrasado de jogador. Olha só. Então, assim, é o tipo de coisa que quem é time pequeno que não viu isso, que atire a primeira pedra, entendeu? Não, sem dúvida. Isso aí faz parte quase que do cotidiano, né? E aí me chamou a atenção esse caso específico do Americano, porque não sei se você chegou a ver, mas o Americano lá do Rio de Janeiro, eles fizeram uma vaquinha que era para tentar financiar a transmissão do jogo pela internet, do jogo da seletiva desse ano do Carioca. Que o Carioca agora ele tem esse formato de seletiva antes da Taça Rio, da Taça Guanabara. Tem uma seleção.
E eles iam jogar com a Portuguesa da Carioca, né? E eles estavam fazendo essa vaquinha, que eu achei muito curioso, assim. Vaquinha para transmissão do jogo. Para transmissão pela internet do jogo. Como se fosse para comprar os direitos de transmissão. Eu entendi pelo menos que fosse isso, assim. Ou para financiar uma equipe de transmissão para o jogo. Entendi. Uma doideira, né? Muito, muito, muito. É muita paixão, né, cara? É muita vontade de acompanhar o seu time ali, de saber o que está acontecendo. Muita. Acho que tem um gancho aí, esse tema que a gente está falando aí dessas dificuldades de time pequeno. Até a gente estava comentando mais cedo, eu peguei um caso que eu estava até... Quando eu estava pesquisando um pouco, eu até me achei, fiquei até bastante mexido, assim, vamos dizer. Porque, assim, tem um caso de 2 times de Mato Grosso do Sul. Um deles é o Operário. Não é um nome estranho. A gente já deve ter visto em algum momento o jogo do Operário ou em Copa do Brasil, contra algum time Série A ou Série B. Não, nos anos 90, eu lembro muito do Operário. Era um time forte, o Operário de lá. O Comercial, né? Que era a grande rivalidade da época. Exato. E tanto o Comercial quanto o Operário, eles estão passando por dificuldades financeiras absurdas. Esses times perderam as estruturas. Mas que eu digo perder as estruturas, eles perderam tudo. Sede, campo de treinamento. O campo de treinamento de um deles virou um hipermercado, o campo de treinamento do outro virou, sei lá, um estacionamento, coisas desse sentido, entendeu? Por causa de dívidas, por causa de não ter grana, não ter apoio e tal do poder público, mas eles estão recebendo um apoio muito grande de associação de morador, torcedores que estão disponibilizando a custo acessível casas para os times alugarem e colocar jogador para ficar lá, porque eles não têm mais alojamento para disponibilizar para jogador. Eles não têm onde treinar, então eles têm que treinar ou em campo de bairro, quase campo de várzea, ou tem que ir para a cidade vizinha. Tem até um relato que fala que tem um time até que bem estruturado lá em Mato Grosso do Sul que chama Sene, que esse time do Sene disponibiliza durante o dia 2 ou 3 horas do campo para o comercial fazer os seus treinamentos, e depois, quando ele acaba esse treinamento, aí sim o time do Sene treina. Por quê? Porque como eles têm iluminação, eles estão conseguindo pagar a energia elétrica, então eles treinam uma parte da tarde e à noite, porque o time mesmo do Comercial e do PL, eles não têm como, eles não têm estrutura. Você vê o absurdo que chega no time, os times fortes do estado, né? Mesmo assim pequenos, mas fortes do estado. Isso que eu ia falar, porque assim, a gente está falando de um cenário que, como eu já vou falar e já falei algumas vezes, é natural dos times pequenos você ouvir esse tipo de história, né? Mas assim, a gente está falando, por exemplo, o São Bento mesmo, que eu torço pro São Bento, vou sempre trazer o exemplo. O São Bento também passa por essas situações de, às vezes, vai treinar num lugar, num campo emprestado, muitas vezes treina na Facens, que é a Faculdade de Engenharia de Sorocaba, que tem um campinho ali, eles treinam ali. Mas você está trazendo o exemplo do Operário, que é simplesmente o maior campeão do campeonato sul-mato-grossense, né? Exatamente. Peraí, agora que a Eugênia... Entrou um cachorro em campo. Tentaram pegar no cachorrinho. Ele entrou, tá passeando aqui o cachorrinho. Chama o VAR para tentar esclarecer como esse cachorro entrou em campo. Lá vai ele. Os gandulas atrás. Aí é o show à parte. E dá-lhe, cachorrinho. Vai saindo ali. Já deu o show dele. Então, assim, tá trazendo esse exemplo do caso do Operário, que é o maior campeão sul-mato-grossense, entendeu? Assim, exatamente. Mais de 10 vezes campeão estadual. A gente sabe das dificuldades que existem nos times pequenos e nos clubes mais expressivos de alguns estados do Brasil. E assim, quem conhece Mato Grosso do Sul, ali, Campo Grande é uma excelente cidade. Não é uma cidade muito grande, mas assim, é um estado maravilhoso. Tem um povo que gosta do esporte, gosta de futebol, porque se não fosse por isso, cara, infelizmente esses times já tinham acabado. Sim, mas é uma pena mesmo, né? Eu tenho uma esperança de movimento, de voltar a torcer para a sua região. Porque, assim, é uma prática que o brasileiro criou de torcer sempre para um grande, né? Sempre para um time que está ali em evidência numa Série A, numa Série B, que tem a transmissão de TV. Esse movimento foi muito forte. Mas, assim, você, como um sul-mato-grossense, se você quiser se aproximar do futebol dentro de um estádio,
No momento, você talvez tenha uma Copa do Brasil, dependendo de uma situação, mas assim, ainda vai ter que ter, vamos dizer assim, a sorte de que o grande que você torce jogar contra o time que teve a vaga, que teve o índice ali para jogar o campeonato. Sim. Mas assim, é uma situação super rara. Eu mesmo lembro que quando eu era criança, São Paulino na época, nem foi contra o São Bento, foi contra o Araçatuba. Foi um jogo que o meu pai falou, a gente vai ter que ver esse jogo, que foi no SIC, que se eu não me engano por conta de alguma punição à época, não sei se nem do Araçatuba ou do São Paulo, acabou que foram jogar num campo neutro. E esse campo neutro acabou sendo escolhido o SIC. Mas assim, se você é um torcedor de um time grande, que mora numa cidade que não tem um grande campeonato, que o time local dispute, você não vai ver o seu time de perto. Vai ser quase que um acaso do destino, como foi nesse caso, né? Esse jogo Araçatuba e São Paulo, jogado em Sorocaba, né? Esse movimento que eu acho que tem que acontecer do torcedor voltar a torcer para o time local, fortalecer a sua região. Aquilo, cara, e assim, você não precisa necessariamente excluir da sua vida o time grande que você é fã, sabe? A ideia não é essa, né, Carlos? Acho que não é você, não, agora então eu só vou torcer pro A, que é da minha cidade, o time grande eu vou esquecer, não. Eu acho que dá para você conciliar as coisas. Claro, não, é agregar, é uma forma de a gente falar para agregar e não para segregar, não para dividir ainda mais, não para criar mais animosidade, mais rivalidade. Assim, torcer para um time pequeno, para mim, é uma questão de reunir, de juntar, de união. Tem um outro ponto que eu queria colocar aqui pra gente nesse primeiro tempo aí nas conversas, que acho que é legal. Tem um pouco a ver com o que a gente está falando de estrutura, mas eu acho que tem uma coisa um pouco mais a ver com o espírito, né, do jogador que joga um time pequeno, que faz parte daquele grupo ali, de onde ele tá jogando. Porque teve uma história também que eu peguei os dados, né, que achei bastante interessante, que assim, tem um time que também não é pequeno pro estado, que no caso é o Sampaio Corrêa lá do Maranhão, que também disputa Campeonato Brasileiro, Série B, né? Tá na B. Esse ano fez uma boa campanha. Eu que torço pro São Bento, eu cruzei muito com o Sampaio Corrêa nesses últimos anos aí. Não muito, já conhece, né? Mas a gente já... Mas ficou uma mágoa aí ou não? A Bolívia querida. Ficou algum tipo de mágoa aí ou não? Não, o Sampaio acho que a gente nem é freguês deles e nem é carrasco também. Então, o Sampaio teve vitória, teve derrota. Tá. Não, e assim, o que é interessante? Então, é um time expressivo para a região, né, para o estado, multicampeão também. E a notícia é assim, 2 jogadores, um deles chama Ferreira, um volante, e o outro é o Jackson, um atacante. E eles já contaram que na reportagem que eles já trabalharam no passado como pedreiro, servente de obra. E eles ficaram sabendo que o massaísta do time, que se chama Haroldo, ele estava construindo uma casa, mas não tinha condição de finalizar, estava sem grana para matéria-prima, sem grana principalmente para mão de obra. Aí esses 2 jogadores, não, nós já trabalhamos com isso no passado. Não é porque eu sou jogador hoje que eu não posso te dar uma mão. E foram lá dar uma mão pro cara. Rebocar umas paredes, né? Subir umas coisas e tal. E aí a conversa dos caras, assim, a reportagem pergunta, desculpa, eu só não anotei o crédito, mas seria interessante a gente colocar o crédito de quem fez. Mas eles dizendo assim, cara, a vida da gente não é, no caso, né, eles como jogadores, eles quis dizer assim, a nossa vida não é só futebol. A gente vive no conjunto, a gente vive em sociedade, a gente vive, nossas ações precisam ser responsáveis porque elas geram consequências boas ou ruins, dependendo do que a gente faz. E fazer o bem pro outro não é nenhum problema. Ninguém vai ficar sem uma mão de ir lá ajudar o cara e passar um reboco na parede, entendeu? É isso que a mensagem que os caras tentaram deixar é mais ou menos essa, sabe? Não, muito legal. A matéria que você estava falando, eu fisguei aqui, é do Afonso Dias, e é lá de São Luís, no Maranhão, pro Globo Esporte. Acho que foi no Globo Esporte que você viu, né? Acho que foi no Globo Esporte, exatamente.
Eu achei muito legal, pela divulgação, pela história em si, claro. Claro, e é outro assunto, né, Fabrício, que a gente não pode chamar nem de pitoresco, assim, nem de excêntrico, porque, mais uma vez, eu vou trazer o São Bento, né, para o assunto, porque houve a mesma situação, não, na verdade não a mesma, mas uma situação muito parecida, né, que foi o zagueiro do São Bento, eu não lembro qual agora, foi um do atual elenco, que também fez isso, ele não estava, na realidade, ajudando alguém, mas ele estava subindo a casa para a mãe dele, né, então... E também pedreiro ali estava fazendo a casa, né? Então, assim, vou até pesquisar aqui, porque, assim, é o Bruno Leonardo, foi o Bruno Leonardo, um zagueiro que de muito destaque, inclusive, no ano passado. Por mais que a campanha do São Bento nascer não tenha sido de muito proveito, né? A gente caiu, mas o Bruno Leonardo foi um destaque que permaneceu no São Bento para esse ano e é um bom zagueiro. Também aproveitou as férias para subir a casa, né? Subir a casa lá na cidade dele lá. E é isso, cara. Olha só que coisa. É muito interessante esse tipo de coisa, né, cara? Porque assim, o cara sabe que ele vai entrar numa carreira, que ele tem chances muito pequenas de chegar a nível aí de times de Série A, jogar na Europa, coisa, ganhar muita grana. Mesmo assim, ele vai por paixão pelo esporte, porque gosta. Então, assim, você percebe que que nós estamos falando aqui, nosso bate-papo sobre esse futebol real de times pequenos, percebe que existe a paixão em todo lado. Tem a paixão do torcedor, tem a paixão do cara de querer jogar bola, sabendo que dali, máximo, sei lá, 35 anos, ele vai conseguir, sei lá, tá ganhando um salário mínimo para jogar num time do interior, de não sei da onde, mas mesmo assim o cara se mantém. E o Fabrício, quer sonho maior, né, para o jogador do que a Copa São Paulo, por exemplo, né? Que foi Exato, olha aí. Que é um outro exatamente. lugar repleto desses sonhos, desse desejo de brilhar em algum lugar, de ter uma oportunidade, gente que viaja. Quantos casos, né? Eu mesmo lembro de um caso emblemático que foi em 2012, se eu não me engano. Foi em 2012. Que foi uma reportagem do Globo Esporte, que foi com o Ji-Paraná de Rondônia. Que eles, assim... Quantos times, Fabrício, que fazem o mesmo que o Ji-Paraná fez, que na verdade é fretar um ônibus e viajar do norte, do nordeste, de ônibus para São Paulo, que é onde acontece a Copa São Paulo. No caso do Ji-Paraná foi especificamente Ribeirão Preto. Era, se eu não me engano, era 2.500 quilômetros, um negócio assim, que era de Ji-Paraná para Ribeirão Preto, mais de 2 dias de viagem. E, cara, é assim, uma história maravilhosa, né? Uma dessas muitas da Copa São Paulo. Como a Copa São Paulo começa, via de regra, claro, esse ano nem teve, né, Copa São Paulo, mas via de regra ela começa ali dia 3, dia 4 de janeiro. O time passou a virada de ano na estrada, né? Para poder chegar a tempo. Para poder chegar a tempo. Perto da meia-noite, o ônibus parou no meio da estrada, próximo da divisa com o Mato Grosso. Neste exato momento, são 23 horas, 59 minutos e alguns segundos. Nós estamos na BR-364, que liga Rondônia a Cuiabá, capital do Mato Grosso. E é aqui mesmo, nesse lugar distante, que eu, a nossa equipe de reportagem e todos esses garotos vamos passar a virada de ano, de 2011 para 2012. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1... Houve outros casos também que eu fui ver, assim, se eu não me engano, era o Araguaína de Tocantins, viajou por 32 horas. Teve um outro clube também, que se eu não me engano foi o São Raimundo, de Roraima também. Nossa. Os pais pagaram a viagem, nem o clube tinha a condição de pagar a viagem, né, para a molecada ir jogar. Na realidade, eles foram financiados pelos pais, e eles tinham só a viagem da ida. Eles estavam indo sem saber como é que eles iam voltar. Não foi nesse caso desculpa, mas não foi nesse caso que se eu não me engano, um time grande, acho que foi o Palmeiras. Teve mesmo, teve, Fabrício. Agora que você me lembrou. O time grande parece que pagou caso. a volta, arrumou um alojamento para os meninos ficarem. Eu acho que tem uma história assim, depois eu vou até atrás aqui. Acho que pagou a passagem de volta para os caras, uma coisa assim. Eu achei aqui, ó.
que foi o Corinthians. O Corinthians, ele pagou as passagens de volta do adversário dele na Copa São Paulo de Futebol Júnior. Esse jogo foi contra o Visão Celeste. Eu até lembro que eu vi esse jogo, não no local, mas eu lembro de ter visto na TV. Mas aqui na própria matéria, eles falam que já foi um gesto que foi feito pelo Palmeiras. Eu acho que eu tinha isso na memória, alguma coisa do Palmeiras, do Corinthians, sinceramente não lembrava. Mas eu lembro que tinha alguma coisa do Palmeiras. Isso, o do Palmeiras foi contra o Galvez, que é um time do Acre, que é um time que, inclusive, nos últimos anos tem disputado títulos mesmo lá, né? Acre também é um estado que era muito marcado pelo Rio Branco. Rio Branco do Acre, exatamente. O próprio... Tem um time, cara, que é muito legal a gente falar sobre o Acre, que é o Atlético Acreano. O Atlético Acreano, que nos últimos anos eu cruzei, não cruzei como torcedor de São Bento contra o Atlético Acreano, mas por acompanhar muito Série D, Série C do brasileiro, um time de muito destaque nos últimos anos, que montou uma estrutura que eu acho que vale a gente dar uma investigada lá. Que Atlético... se destacou. O Atlético Acreano. Confesso que eu não conhecia. Não, né? O próprio Rio Branco, que era um time mais famoso. E o Galvez, o Galvez que recebeu essa ajuda do Palmeiras, é um time que realmente está se destacando ultimamente mesmo. E veja só, um time que se destaca, que disputa títulos do estadual, uma equipe que precisou de uma ajuda de um time grande, nesse caso, para voltar os atletas, né? É uma situação assim, chega a ser muito triste, né, a gente saber que tem esse tipo de realidade acontecendo, mas também é muito bonito ver como que pode haver essa ajuda, né, esse auxílio mesmo, né, entre os clubes de futebol. Mas a Copa São Paulo é um negócio de louco, cara. Assim, a gente vai falar de 500 histórias e vai ficar faltando história interessante nesse mundo, né? E essa história do Ji-Paraná foi muito marcante, eu lembro por conta da virada de ano, que eles passaram na estrada. E, assim, já que a gente tocou no ponto, né, o Ji-Paraná ele acabou saindo da primeira fase mesmo da competição naquele ano. Conseguiu empatar com o Olé Brasil, que é um clube de empresário de Ribeirão Preto. Né? E aí perdeu do Mojimirim, que hoje também é um time que está inativado. Um dia a gente vai fazer o jogo, Fabrício, dos times que deixaram de existir, hein? Tem muito time aí. E time com história, hein? Mojimirim é um time com história. Time de história, exato, Mojimirim, que não à toa eu conheço um pouquinho bastante até da história do Mojimirim. Não à toa eu conheço um pouquinho da história, minha esposa nascida em Mojimirim, então assim, já visitei muito a cidade, e conheço particularidades dessa história, minha esposa é jornalista, como eu fiz o TCC, grande reportagem do São Bento, ela fez o TCC sobre o Rivaldo. Revelado pelo um jogador que passou pelas categorias de base do Santa Cruz, mas que veio para Mojimirim e lá se fez. Começou a história do Carrossel Caipira, mais história para as próximas edições aí, né? Os próximos jogos, mas é muito bom. Vamos pro intervalo? Tô cansado, Fabricião. O juiz aí tem que apitar esse intervalo aí. Então vamos pro intervalo, já que a gente volta, que tem muita conversa ainda pra gente pôr em dia. Bom, de volta aí, vamos trazer agora um pouco do nosso quadro aqui que a gente quer trazer. A gente não deu o nome dele ainda, mas nossa intenção é trazer cada programa um ou dois, talvez, times do interior, times com histórias ricas, com histórias interessantes, e trazer alguns detalhes aí a respeito, umas curiosidades, enfim. Se a gente tiver, Fabrício, umas 500 edições disso aqui, ainda vai faltar time, provavelmente. Sobrar time, né? Vai sobrar time. Vai sobrar time, porque assim, além dos times que estão em atividade, que são tantos, a gente pincela alguns times nos nossos papos, como a gente fez com o Operário, por exemplo, hoje. Já começamos a falar um pouquinho do Operário. Já tinha falado do Ipatinga, tinha falado do próprio Pouso e do São Bento, claro. Mas, assim, tem os times que fecharam também, né? Os times que não estão em atividade, mas que têm histórias muito ricas também. Então, assim, sim, time não falta. Então, vamos lá. Sobe o hino do Atlético, então.
Atlético Clube de Três Corações é um time lá da cidade de Três Corações. Três Corações é uma cidade que fica mais ou menos uns 300 quilômetros de Belo Horizonte, uns 300 de São Paulo, uma região de forte plantação de café, região forte. Hoje ela está um pouco mais industrializada, mas sempre foi uma região forte de café. É um time que foi fundado... Olha, Carlitos, olha só como é que as coincidências são incríveis. Mesmo ano de fundação do São Bento e do Pouso Alegre, 1913. Mais um time centenário aí. Cidade, para quem não sabe, que é a cidade onde o Pelé cresceu. Acredito que o Pelé, se eu não me engano, ele é do interior de São Paulo, mas se eu não me engano, mas ele cresceu em Bauru, né? Isso. É Bauru. Pelé, ele realmente nasceu em Três Corações e ele cresceu em Bauru. Ah, olha só, então. Tava comendo bola aqui. O primeiro clube dele foi o Bauru Atlético Clube, que não é exatamente o Noroeste, né? Puxa vida, futebol ali, se você baixa dos anos 60 para trás, você descobre centenas de times que não vingaram na era profissional. Que ali, mais ou menos no final dos anos 50 para o começo dos anos 60, foi quando houve essa transição da maioria dos clubes, pelo menos em São Paulo, tô falando de São Paulo, muito clube que migrou para virar profissional. Mas tantos outros que não deixaram de ser amador, né? Seguiram amador, às vezes fecharam também. Mas segue aí, que hoje agora é Atlético. As cores do time predominantes são o vermelho e o branco. Tá um time, na história dizem que foi uma homenagem ao América do Rio, ao Ameriquinha, né? Que eles falam Ameriquinha do Rio. Ameriquinha. A primeira partida que se tem em registro foi um 2-0 contra um time de Varginha, que é uma cidade muito próxima de Três Corações, uma rivalidade bastante forte. Digo, rivalidade entre cidades mesmo. Até hoje a gente ouve falar alguma coisa nesse sentido. E foi um 2-0 para o time do Atlético, de Três Corações, e dizem que foi uma pancadaria generalizada. Pancadaria é um clássico, né? E a gente está em que ano mesmo, Fabrício? O time foi fundado em 1913 e esse jogo foi no começo de 1914. Entendi. Logo ali nos primórdios ali, né? Rapaz, uma pancadaria em pleno anos 10 ali do século passado, rapaz. Mas sobe a cabeça, né, cara? O negócio ali, o cara já tem alguma mágoa por alguma coisa de alguém da outra cidade. Já começa, né, a nutrir um sentimento aí de rivalidade política, rivalidade comercial, e aí para ir para o campo, né? Sim, o campo que nada mais é do que o campo de batalha do mundo do esporte, né? Assim, exatamente. O que não se resolve na base da política ou da porrada, se resolve dentro do campo. Alguns resultados aí do Atlético, Clube Três Corações. Ele foi campeão, entre idas e vindas, né, como grande parte dos times do interior. Mas em 1972 ele foi campeão do interior de Minas, uma classificação que tinha dentro do Campeonato Mineiro. Ele foi 2 vezes campeão da segunda divisão do Campeonato Mineiro, em 86 e em 92. E chegou a disputar a Série C em 2001. Não te confesso que a Série C em 2001 talvez hoje seria uma D para baixo, porque foi nessa época que tinha aquela João Avelange, né? Sim, foi o ano seguinte da João Avelange. João Avelange foi 2000. Mas em 2001 a C era a última divisão. Então seria o equivalente a D atualmente. E o formato era semelhante também. Em 2001 o formato da C era semelhante ao formato antigo da D, porque esse ano a Série D mudou também. Uhum. Mas era um formato de grupo, depois era um monte de mata-mata, tinha quadrangular. Eu lembro dessa época da Série C também, em 2001, por esses anos aí. Isso. Foi um time que recentemente ele parou suas operações em 2007, por N motivos, retornou depois como Atlético Tricordiano. Eu confesso, Fabrício, que eu lembro do Tricordiano, esse nome. Agora, eu não lembrava de Atlético de Três Corações. Eu acho que eu peguei essa época do Tricordiano aí, que eu acompanhei alguma coisa. O que acontece? Pelo que eu pude apurar da história, em 2007 existia uma situação bastante complicada, dívida, enfim, e falta de suporte mesmo do time. Aí eles recriaram um time com esse nome de Atlético Tricordiano, mudaram de cidade, foram para uma cidade próxima, se não me engano, é Governador Valadares, ali em Minas, Patinga, aquele pedaço ali. Aí confusão, justiça envolvida, caos, né? Como tem em vários casos.
Pode ser que seja um caso semelhante ao do Novo Horizontino aqui no estado de São Paulo, eu não sei. Só me veio à cabeça agora, porque o Novo Horizontino também é um time que foi que nem a gente citou na primeira edição, né, no jogo passado a gente citou que o Novo Horizontino foi até a final, né, do Campeonato Paulista com o Bragantino, a final do interior, e o Novo Horizontino também passou por um processo semelhante, tanto que o antigo Novo Horizontino ele já não existe, né, assim, atualmente é Grêmio Novo Horizontino, inclusive. Olha só. É um outro brasão, é um outro nome. Então, assim, deve ter passado por um processo semelhante. Isso, e aí o time, ele voltou a disputar como Atlético, aí voltou como Atlético Três Corações para disputar a segunda do Mineiro em 2019. Disputou 2019, 2020 e por enquanto, né, infelizmente tem que falar por enquanto, o time está ativo. Ainda sobre esse time, que eu queria só trazer por que eu escolhi esse time. No nosso primeiro jogo eu comentei alguma coisa a gente falou, né, de rivalidade. Enfim, Você falou. Você falou que o Ponzo é rival. Exato, então. E assim, não é porque é rival que a gente vai deixar de falar, né? A ideia não é essa. Não. Na verdade, que negócio, como dizem, né? Você tem que estar com o seu inimigo perto para você saber o que ele está fazendo, né? Você não pode nunca querer dar as costas para o seu inimigo. Então, o que acontece? Em 88 houve um mata-mata entre o Atlético e o time do Pouso Alegre para ver quem subia para a primeira divisão do Mineiro. Houve o primeiro jogo em Pouso Alegre e no segundo jogo houve uma briga de torcida, atraso de jogo, o jogo começou e não acabou, um caos. E aí, como o jogo não acabou, o campeonato ficou suspenso, ainda ficou uma indefinição, até que só foi definido meses depois na justiça. Tinha muito disso, né, meu? Nossa, tinha muito disso, Fabrício, de campeonato decidido na justiça. E na época foi marcante, eu lembro um pouco disso aí, porque os jogos que tinham entre Pouso Alegre e Atlético ali, nessa época, 88, depois, começo dos anos 90, eram um pouco tensos, a gente ouviu um pouco falar disso. E outra coisa que eu achei bastante interessante. Por mais que isso tenha acontecido no final da década de 80 e começo da década de 90, não ficou esquecido. Quando os times voltaram a se encontrar em 2019, na segunda do Mineiro, houve um início de animosidade entre os times, entre as torcidas e tal. Depois, com a ação em conjunto de diretoria e tal, amenizou a situação. Teve até um jogo em Três Corações que as duas torcidas se encontraram antes do jogo ali, fizeram uma resenhazinha e tal, e para matar essa sensação para acabar com essa animosidade. Mas é interessante que ficou uma rivalidade, né? Criou-se uma rivalidade e ela está aí, existe. Não, com certeza, é assim que nascem as rivalidades, então assim, com certeza essa animosidade surgiu, e o que eu acho que é uma pena é que isso persiste, né, assim, são histórias muito antigas que continuam gerando esse tipo de rivalidade com gerações que nem sabem o porquê que isso começou, né? Exatamente. É isso. Essa é a história do Atlético. Grande time, grande rival, uma grande cidade. Vamos ver se... E o Atlético ele está em atividade atualmente. Que divisão que o Atlético joga? Ele está na segunda do Mineiro. No último não conseguiu acesso à primeira divisão, como o Pouso Alegre conseguiu ano passado. Então está na segunda divisão do Mineiro. Tá no módulo 1 lá. A gente fez uma confusão no último jogo. Mas é confuso. Não, a gente fez. Depois que eu estava prestando atenção, a gente baralhou tudo lá, Fabrício. Vamos explicar. Campeonato Mineiro, primeira divisão, chama Campeonato Mineiro. Ponto. Certo. Até aí tá fácil. Tá. Segunda divisão do Mineiro, chama Módulo 1. Não, chama Módulo 2. Módulo 2. Módulo 2. Beleza, então vamos recomeçar. O Campeonato Mineiro de Futebol, ele chama Módulo 1. Tá, Módulo 1, perfeito. Vamos lá. O Campeonato Mineiro, segunda divisão, é a terceira divisão, porque o Módulo 2 é que é a segunda divisão. Exato, e a segunda é a terceira. Agora ficou fácil, né? Agora ficou fácil. Agora é fácil. O negócio é o seguinte, que você tem que ir lá, entra na internet, viu o calendário do time e vai.
E vai. Só vai. Que campeonato que é? Não Só sei, vai. cara. Vamos que vamos, é nóis, vamos pro jogo. E Fabrício, deixa eu só falar uma coisa. Você citou como um dos rivais o Atlético? Então, o Atlético de São João del Rei é um time, se eu não me engano, é um time novo, foi montado lá em São João del Rei. Tem um Atlético de São João del Rei que é de 1909. Esse aqui é o Xangão. Eu não sei se é o confundi. mesmo. Agora sim. Que... Você sabe, Fabrício, você ouviu essa? Você sabe quem que o Atlético contratou? Tô vendo aqui o É Louco Abreu. É Louco Abreu. Aí sim. Você acredita? Você Agora... estava falando do Atlético de Três Corações, citou o Atlético, e eu não podia deixar de trazer essa informação. Porque aqui tem informação, né? Aqui tem informação, os nossos mestres nos ensinaram. E a informação é é recente essa informação. Louco Abreu compõe o elenco, a Louco Abreu e seus 44 anos de idade. Agora você vê o Pedro, agora você vê que o Campeonato Mineiro tá nivelado por cima, né? Total, assim, onde é que a diretoria do Seu Pouso tava que não fez essa contratação? Mas tem assim... espaço, Fabrício, tem espaço pro Louco nesse módulo 1. Não, mas o Atlético tá na primeira divisão. O Atlético... Segunda, não é? Não, o Atlético subiu junto com o Pouso Alegre. Então o Louco Abreu tá no lugar certo. Mas já a primeira. Então o Louco Abreu tá no lugar certo. É um excelente time, teve uns jogos bastante interessantes com o Pouso Alegre, criou-se uma pequena rivalidade também, porque os dois foram subindo de divisão juntos, né? Houveram alguns jogos aí, alguns jogos meio tensos. Um bom time. Porque, assim, ele mais ou menos como tinha acontecido com o Pouso Alegre, é um time que foi restaurado depois de um tempo. E ele existia como clube, mas ele não... Clube mesmo, né? Clube mesmo. Isso, clube de campo, tal. O futebol como profissional, ele ficou um tempo parado, entre idas e vindas, e voltou agora, nesses últimos anos. Sim, entendi. Pô, mas que legal a história do Atlético de Três Corações, um clube tradicionalíssimo também, um clube de muita história. E esse Mineiro esse ano vai ferver, hein? Realmente. Cara, mas tem que fazer igual você perguntou por que o Pouso Alegre não se movimentou, talvez para puxar um Louco Abreu, né? Cara, é que nem foi falado agora no Mundial de Clubes, o técnico do Tigres, né? A gente respeita todo mundo, cara, mas a gente não tem medo de ninguém, entendeu? É isso aí. Não, o São Bento, quando ele tentou contratar Medalhão, só se fudeu, cara. O São Bento não pode... time pequeno também tem que tomar muito cuidado. Na verdade, a gente comenta sobre o Louco Abreu, muitas vezes é uma jogada de marketing. Eu acho ainda que, assim, pro Campeonato Mineiro, mesmo o módulo 1, o Louco Abreu ainda tem bola. É um cara que estava em atividade, não é um cara que parou, de fato. A gente no programa das histórias, só de puxar essa do Louco Abreu, eu já lembrei do Viola, do Túlio e do... Tinha mais um. Foram todos contratados há pouco tempo atrás aí pelo Taboão da Serra, um time que joga a segunda divisão do futebol paulista, que é equivalente à quarta divisão, já que afinal de contas, se você desceu para a segunda divisão, você rebaixou, tem que ser difícil a terminologia, né? Não pode ser segunda divisão, terceira divisão e quarta divisão. Não pode. Não pode. É muito simplista você pensar dessa forma. Muito. Tem que ser Série A2, Série A3 e depois o quê? Segunda divisão. Entendeu? Tem que ser módulo 1, módulo 2, segunda divisão. Não tem jeito. E essa história do Louco Abreu me lembrou muito essa do Viola. Do Viola eu tenho certeza, eu lembro. O Túlio eu não tenho tanta certeza e eu lembro... E assim, todos jogadores com 50 a mais, né? Mas para disputar qual? A segunda divisão, que é equivalente à quarta divisão, né? Que é equivalente à quarta divisão do futebol paulista. Então, assim, tem a Série A1, tem a Série A2, tem a Série A3 e tem a segunda divisão, nessa ordem, certo, né? Um time marcado por essas contratações de marketing e que acabaram, obviamente, não vingando em campo, né? Porque o jogo é assim, porque o jogo não é um primor, né? Mas também não é assim uma avacalhação, né, cara? Não, um cara já deixou. Já você ser um medalhão aí de 50 anos que jogou o fino da bola, Túlio, mais de 1000 gols, que você vai chegar lá e achar que a molecada vai te deixar
deitar e rolar, né? Não vai acontecer. Exatamente. Aí tem notícia aqui do Edilson Capetinha, que também teria fechado com o Tabuão à época. Tanto já virou igual a história de time grande que aquelas histórias marcantes de Renato Gaúcho no São Paulo, Anelka no Atlético Mineiro, já nem sei mais quem jogou e quem não jogou. O Renato Gaúcho só fez a apresentação, né? Só fez a apresentação. Foi o famoso golpe, né? O que meteu o louco no São Paulo. Porque ele queria ficar no Rio, né? Ele queria ficar no Rio de Janeiro. E aí ele fechou com o São Paulo só para subir a pedida salarial dele lá no... Na época era o Fluminense, eu acho. Né? Mas é isso aí. É isso aí, Fabrício. O que mais temos? Nossa, não, hoje chega, né? Já tô pedindo arrego aqui, substituição. Professor, tô fazendo sinalzinho com a mão aqui, ó. A virilha apertou aqui, ó. Tô pedindo pra sair aqui. Por hoje deu, não deu não? Deu. Só para reforçar, a gente vai, então, a partir dos próximos programas, sempre trazer alguns times aí, a história em pontos peculiares desses times, para trazer, para enriquecer, para talvez a pessoa que estiver ouvindo realmente se sentir, falou do time da minha cidade e tal, e se sentir motivado aí atrás. Jogar junto com nós. A intenção é promover, ir para o jogo, certo? O futebol, Fabrício, o futebol real precisa de contratações. A gente está precisando daquele famoso pacotão de reforços, né? Tá em época, hein? Tá em época. Começo de ano é a hora do pacotão de reforços, né? A gente está precisando de você para jogar junto com nós aqui. Porque eu já tô, pedindo substituição, Fabrício. Então tá, já vai apitar os 90 minutos, né? Acho que já deu. Não, já deu. Graças a Deus, foi um bom jogo também. Isso aí. Não, já começo de temporada é muito forte, é difícil. Aperta demais aqui, ó. Mas é isso aí. Se você quiser também, estamos nas redes, né, Fabrício? Isso aí. Vamos divulgar o Instagram, né, Carlitos? Fala aí. O meu é fa_ribeiro 1980. 1980. O meu, Carlos Massarico. Tudo junto. É isso aí. Quiser, isso aí. Estamos aí. De braços abertos. E ir pra galera, né, Fabrício? Chega. Isso aí, chega. Grande abraço, meu amigo. Falou, um abraço e até a próxima.